meus amigos do Direito Penal em Foco, foca no penal aqui só um pouquinho, porque para esta semana eu separei um tema muito interessante. Suponhamos que eu tenha praticado um crime, que eu seja conduzido à delegacia de polícia e que na delegacia de polícia o delegado arbitra uma fiança. Eu pago essa fiança. Será que ainda assim eu posso ser processado criminalmente por esse crime que eu cometi? E será que eu ainda posso ser condenado criminalmente pela prática desse crime? Creio que um exemplo vai tornar a questão mais simples. Uma situação bastante comum no dia a dia judiciário. O sujeito que ele faz uso, consome bebidas alcoólicas e vai dirigir. É parado numa blitz e aí é constatada, seja por meio do teste do bafômetro ou pela própria percepção dos policiais militares, que aquele sujeito se encontra embriagado, em estado de embriaguez e que estava conduzindo o seu veículo automotor. Ele é preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia pela prática do crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata justamente aí da embriaguez ao volante. Depois ali de serem seguidos, adotados todos os procedimentos, ou serem ouvidos as testemunhas, muito provavelmente serão os policiais militares, o próprio sujeito ali que foi pego na blitz, ele também pode ser ouvido, se quiser falar, ele pode falar. Na verdade, ele tem que ser ouvido, mas ele escolhe se ele quer falar ou não. Enfim, feito todo esse trâmite burocrático, vamos dizer assim, o delegado de polícia entende que é o caso de arbitrar a fiança. O sujeito paga a fiança. Ainda assim, ele pode ser processado criminalmente? Ele pode ser condenado criminalmente ainda assim? Pessoal, a resposta é sim. Ele pode ser processado e pode ser, inclusive, condenado. Para responder essa questão, ou seja, para entender melhor a razão disso, a gente precisa entender o que é a fiança. A fiança, ela é uma garantia. Como assim uma garantia? Eu vou dar um exemplo aqui saindo da esfera penal. Imagine, por exemplo, que você vai prestar um serviço para alguém e você faz o seu orçamento, a pessoa diz, olha, infelizmente eu quero muito o seu serviço, mas eu não tenho condições de pagar. Ela diz, tá bom, não precisa me pagar, mas eu aceito um bem em garantia. Então, sei lá, me dá o seu celular em garantia, me dá a sua bicicleta em garantia, enfim, o bem que você quiser, você pede em garantia. A pessoa, ok, tudo bem. E aí, se quando você acabar de prestar o seu serviço, aquela pessoa que contratou o seu serviço não tiver condições de te pagar, você fica com o bem dela, ou seja, é uma garantia de que você vai trabalhar e você não vai ficar totalmente no prejuízo. Isso é uma garantia. Trazendo a questão para a esfera penal, para a esfera criminal, a fiança ela tem uma função mais ou menos parecida, claro, com as suas devidas especificidades. Ela busca garantir o quê? Busca garantir que o indivíduo, ele eventualmente pague uma multa caso seja condenado, caso seja condenado pelo juiz a pagar uma multa, a fiança garante o pagamento dessa multa. A fiança garante também o pagamento de eventual indenização às vítimas. Caso, por exemplo, eu pratique um crime patrimonial, o pagamento da minha fiança garante que se eu vier a ser condenado, parte daquele valor, ou talvez até a totalidade do valor, possa ser utilizado para custear ali o prejuízo, para ressarcir o prejuízo que a vítima teve. A fiança também serve para o pagamento das custas processuais. O processo não é de graça e o indivíduo ele gera esse gasto. Então, o pagamento da fiança também garante que as custas processuais serão pagas. Mas a função mais importante da fiança é assegurar que o indivíduo não vai fugir, que ele vai comparecer a todos os atos processuais que forem intimado para comparecer, que ele não vai fugir. Até por isso, nós tivemos uma alteração legislativa, salvo engano, no ano de 2011, que aumentou a possibilidade desses valores a serem arbitrados a título de fiança. Valores maiores são uma certeza de que aquele indivíduo dificilmente ele vai fugir, porque se ele fugir, aquele valor que ele pagou, pelo menos metade já era.
se for durante o processo, porque se ele tiver sido condenado e não comparecer para o cumprimento da pena, se ele fugir antes, ele vai perder tudo. Então, é uma garantia justamente de que a lei penal ou a lei processual penal será aplicada. Essa é a ideia da fiança. E qual que é o critério para que ela seja fixada? Basicamente são 2 critérios. Nós vamos levar em consideração a gravidade do crime e a possibilidade econômica do agente. Pode ser que o crime seja muito grave, mas que ele não tenha condições de pagar valores muito altos. Então não pode ser fixados valores muito altos. Caso, claro, ele tem que demonstrar essa incapacidade financeira, muito provavelmente, muito certamente a partir de um advogado. Então essa é a relação. Quem que pode arbitrar a fiança? A fiança pode ser arbitrada pelo juiz ou pelo delegado de polícia. No nosso exemplo, primeiro aqui, quem vai arbitrar é o delegado. Se o delegado não arbitrar a fiança, o juiz pode arbitrar. Ou pode acontecer também que não esteja presente ali o requisito que o delegado, ou que o crime, melhor dizendo, ele tem uma pena que não esteja dentro daqueles parâmetros que a lei estabelece, para os quais o delegado pode arbitrar. O delegado só pode arbitrar quando a pena máxima prevista para o crime não seja superior a 4 anos. Se for superior a 4 anos, só o juiz que pode arbitrar essa fiança. Enfim, mas aqui no nosso exemplo, a situação ela geralmente gira em torno desse primeiro momento. O delegado arbitra a fiança, o sujeito paga e depois é surpreendido com uma intimação para o processo criminal. E dependendo do período que se passou, ele nem lembra mais dos fatos. E aí ele vai procurar um advogado, meio assustado com a situação, meio sem entender direito. E a ideia é essa, o pagamento da fiança. Vocês podem ver que eu falei várias características aqui da fiança, mas em momento algum eu disse que o pagamento da fiança tem o condão, tem o poder de extinguir, de encerrar eventual inquérito policial ou mesmo encerrar eventual processo. O objetivo aqui nada mais é do que garantir que a lei processual, que a lei penal principalmente, será aplicada, será cumprida. Basicamente, todos os crimes eles vão comportar a possibilidade de ser arbitrada a fiança. Nós temos algumas poucas exceções. O crime de racismo não admite fiança. Os crimes de grupos civis ou armados contra a ordem democrática, o Estado democrático de direito, também não comportam fiança. Crimes hediondos, que são aqueles crimes mais reprováveis, estupro de vulnerável, latrocínio, são crimes também que não admitem fiança. Tráfico de drogas, tortura, terrorismo não admitem fiança. E também a situação de sujeito, por exemplo, já ter sido imposta fiança no mesmo processo para o sujeito e ele não cumpriu os requisitos, ele descumpriu os requisitos, também não pode ser aplicado de novo. Ou se for o caso, por exemplo, de prisão preventiva, aí também não há a fixação de fiança. Mas, com exceção dessas hipóteses mais excepcionais, é perfeitamente possível a aplicação da fiança. Só que, se for aplicado, eu reitero, o pagamento da fiança não é uma garantia de que o sujeito não vá responder ao processo, porque se estiverem presentes elementos da prática de crime, ele vai sim responder ao processo criminal. Hoje, a depender do crime, da pena prevista para o crime, ou do próprio histórico do agente, se for um evento isolado, se ele nunca praticou nenhum tipo de crime antes, né, se o histórico social, a conduta, se ele tem bons antecedentes, é possível que a lei prevê alguns benefícios processuais. Claro, como eu disse, depende de alguns requisitos, da pena, do histórico do agente. Mas nós temos alguns benefícios que podem impedir aí o avançar do processo. Nós temos transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal. Mas se o sujeito ele não preencher esses requisitos para a concessão desses benefícios, ele vai ter sim que responder ao processo e pode inclusive vir a ser condenado criminalmente pela prática do seu crime. Então, muita atenção quanto a isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.